A graça e a paz do Senhor, amém, irmãos? Irmãos, eu queria dizer, como eu já disse a outra vez, dia 2 desse mês, eu saí da casa de recuperação. Os primeiros 6 meses que eu passei lá, eu passei por passar. Depois eu conheci os irmãos evangélicos e conheci a palavra. Depois que eu conheci a palavra, eu tive a certeza que Deus, Jesus, poderia e pode, e me salvou do vício das drogas. Porque antes eu não tinha felicidade na minha vida. A felicidade era usar droga. E hoje, com toda a turbulência que tenho passado, eu sou feliz. E eu me lembro do Salmo 128, que diz: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e caminha pelo caminho dele. E hoje pode vir tempestade, pode vir o que vier, mas hoje eu tenho certeza que Jesus está comigo. Lá na casa de recuperação eles falam que um adicto não tem recuperação, mas eu já disse e digo para qualquer um: hoje eu sou curado e sou livre pelas graças e poder de Jesus. Eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Deixa de ficar sofrendo angústia e dor desse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até no gemido inexprimível, inexprimível. Aí você vai então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Pois é, irmãos, eu queria agradecer pela oportunidade. Amém. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir a tuas mãos, me traz à tona pra respirar e me faz andar por sobre as águas. És o meu dono, minha paixão, minha canção e meu louvor. Declara, irmão. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir
que eu venha passar pelo vale da sombra da morte, nada temerei, porque o Senhor é meu pastor. E a tempestade pode vir, Senhor, mas nós queremos estar pegados nas tuas mãos, Senhor, porque nós sabemos que tu nos guias, Senhor. Tu nos guias e refrigera a nossa alma, Senhor, e conforta a nossa alma, Senhor. Por isso te damos glória, Senhor. Aleluia, Senhor. Paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, amém. É um privilégio. Eu quero dizer para vocês que é um privilégio e é uma honra estar aqui, poder trazer aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração para vocês, para nós, né? Que é para mim também. E meditando agora na hora dos louvores, na hora da palavra, no testemunho do irmão Marcelo, e eu fiquei lembrando como o nosso Deus é simples, mas como Ele é tão soberano, né? Mas Ele é simples, porque na sua simplicidade, no seu tão grande amor, Ele me escolheu, Ele nos escolheu. Porque, como a sua palavra diz, que antes nós éramos do pecado, do mundo, hoje nós somos filhos dele. Então o seu amor, sua misericórdia, sua graça nos passa, nos faz entender através do Espírito Santo de Deus que Deus é assim. Deus é simples no seu amor, na sua sinceridade e na sua escolha, porque Ele tem escolhido a cada um de nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Abram suas Bíblias em Colossenses capítulo 1. Se o seu irmão do seu lado não tiver Bíblia, você pode compartilhar com ele. As mãezinhas lá atrás não tem, né? Você pode compartilhar com elas, se der. O Evangelho de Cristo é simples, é poder, transforma a vida na sua simplicidade. Colossenses capítulo 1. Amém? Amém. Começando do versículo 2 até o 7, que nos diz assim a palavra do Senhor. Aos santos e fiéis, irmãos em Cristo que estão em Colossos, ou que estão aqui nessa noite, no bairro Nova Parnaíba, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Glória a Deus. Que chegou até vocês por todo o mundo. Este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Que é Evangelho? Que palavra é essa, né? O que é viver o Evangelho? Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade, do Evangelho. Aqui em Colossenses capítulo 1, no versículo 5, tem nos relatado isso. Que por causa da verdade que nós temos conhecido, nós temos alcançado esse Evangelho. Nós vamos já entender. Há um pastor, ele é britânico, chamado John Stott. Ele define mais ou menos o Evangelho, e eu creio que também seja assim como ele definiu. E a palavra que é clara, a palavra abençoadora do Senhor, ela também nos define desse mesmo jeito, que eu vou ler agora para vocês. O que é o Evangelho? Que o Evangelho que tanta gente prega, né? Tanta gente fala.
Na verdade, o que é o Evangelho? O Evangelho é Cristo crucificado, sua obra consumada na cruz. E pregar o Evangelho é apresentar Cristo publicamente como crucificado. O Evangelho não é, antes de tudo, as boas novas de um neném na manjedoura. De um jovem numa banca de carpinteiro, de um pregador nos campos da Galileia, ou mesmo de uma sepultura vazia. O Evangelho trata de Cristo na cruz. O Evangelho só é pregado quando Cristo é publicamente exposto na sua cruz. Vocês entenderam a palavra do pastor John Stott? Ou seja, quando eu começo a conhecer essa verdade, ter o entendimento dessa verdade, do que é o Evangelho, através do Espírito Santo de Deus, que me dá o entendimento de que o Evangelho é isso, levar as boas novas, buscar as boas novas, pregar as boas novas, que é Cristo, que veio salvar aqueles que se haviam perdido. Então eu posso entender de que qualquer pessoa pode pregar o Evangelho na sua simplicidade. Por quê? Porque o Evangelho, poder de Deus, é simples. Mas como? Porque Ele tem nos escolhido. Porque eu, olhando para mim, eu não teria me escolhido. Não teria mandado o meu filho, meu único filho, para morrer na cruz por uma pessoa que seja igual a mim, com pecados, com imperfeições. Mas o Evangelho, que é o nosso Senhor Jesus, que foi pregado no madeiro, foi morto e hoje vive, Ele me perdoou de todos os meus pecados. E assim Ele fez com todos nós. Então eu entendo que cada um pode pregar o Evangelho, levar as boas novas do Evangelho. Você pode. Amém? Amém. Glória a Deus. Palavra da verdade. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está lá em João capítulo 14 do versículo 6. Quando entendemos que o único caminho que nos leva a Deus é Jesus, começamos a entender que esse Evangelho, quando nós entendemos que o único caminho que nos leva ao Senhor, que é a verdade. Que é a verdade? Que verdade é essa? A verdade da palavra. Quem é a palavra? Que palavra é essa? A palavra de Deus, que nos fala do seu Filho, que Ele tem revelado o seu Filho. Que Evangelho é esse? Nós acabamos de entender e de ler que o Evangelho são as boas novas. De quem? De Jesus. Que eu, quando passo a conhecer essa verdade do Evangelho, eu naturalmente começo a pregar esse Evangelho, porque eu já conheci a verdade. Deus me deu a oportunidade de conhecer a verdade, na simplicidade do seu amor, na simplicidade do Evangelho de Cristo. Esse é o poder de Deus. Eu não consigo ver o amor de Deus, o poder de Deus, o Evangelho de Deus, com muitas palavras bonitas. Eu não consigo ver o Evangelho sendo pregado com palavras difíceis. Não. Basta eu conhecer a verdade do Evangelho. Na sua simplicidade, na minha simplicidade, eu começo a pregar esse Evangelho, que é o meu Senhor Jesus. E você também pode fazer isso, porque você já conhece a verdade. Nós já conhecemos a verdade, que tem nos libertado. Amém? Glória a Deus. Fé e amor.
Porquanto ouvimos da nossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. No mesmo capítulo de Colossenses, só que no versículo 4, nos diz assim: porquanto ouvimos da nossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. No momento em que conhecemos a verdade do Evangelho, que é Jesus, naturalmente começamos a ter fé. Ora, eu já fui liberta. Os meus olhos já foram abertos, porque eu já conhecia a verdade. A verdade do Evangelho que liberta, que salva, que tira o homem do pecado, das drogas, dos vícios, seja ele qual for. Vício não é somente as drogas. Posso ser viciada na mentira. Eu posso ser viciada em difamar o meu irmão. Vícios não é somente também o álcool. A verdade, ela nos liberta. Essa verdade que nos faz conhecer o Evangelho, ela nos liberta. E quando nós conhecemos a verdade, que é a palavra de Deus, através da palavra do Senhor, nós começamos a ter fé. Quando nós começamos a ter fé, nós começamos a crer. Mas como? A palavra do Senhor diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas essa palavra aqui eu já conheço porque ela é verdade. Eu já fui liberta. Nós já fomos libertos, amém? Amém. Glória a Deus. Porque ouvimos a palavra da verdade e começamos a crer. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17 nos afirma isso. É preciso nós termos fé. Ora, eu tenho fé. Mas nos momentos das adversidades, nos momentos de tribulações, tristezas, angústias, que não deixam de ser adversidades, né? No momento que eu estou passando por uma enfermidade, fé não é ignorância. Que às vezes eu posso dizer, eu tenho fé, Jesus vai me curar, eu estou enfermo e por isso não vou no médico. Isso aí é que é ignorância. A minha fé, que está firmada na verdade do Evangelho, que já me libertou, essa fé é que vai me trazer a memória da palavra que eu tenho lido, que é a verdade. Ela vai dizer assim para mim, olha, Deus, Ele usa a mão dos médicos. Ele usa o homem aqui nesse lugar com a simplicidade do seu poder. Então eu vou procurar. Se o médico disser assim, olha, não tem mais jeito, agora é a hora de Deus agir. E a nossa fé que nós temos no Senhor, que temos exercitado através de ouvir a palavra do Senhor, é que vai começar a nos dar força para continuar. Amém? Amém? Glória a Deus. Esse é o Evangelho. O Evangelho simples. O Evangelho do poder e do amor de Deus. O amor de Deus que vem impactar a minha vida, que tem impactado a minha vida, a minha casa, a minha família. E eu creio, eu tenho certeza que tem impactado a vida de vocês também. Eu lembro que eu fui lá em São Bernardo e eu escutei o testemunho de uma jovem casada. Ela tem 2 filhos e ela já tem um bom tempo de crente. E ela foi me contar um testemunho. E ela disse que estava lá na cozinha junto com o pessoal, né? O pessoal que trabalha lá na casa da sogra dela, muito animada. E de repente uma das mulheres lá disse assim: vem cá, qual é mesmo a diferença de ser crente ou não ser crente? O que é isso mesmo? Dizer que vocês creem em Deus, que vocês são salvos? Qual é a diferença mesmo? E ela disse que parou para responder. Mas ela parou e ficou. E de repente veio a tristeza.
Depois ela disse que começou a ficar triste, porque ela não tinha experiências com Deus. Ela não tinha exercitado a sua fé através da verdade, do Evangelho, através da palavra, que nos faz exercitar a nossa fé. Por quê? Porque ela não falava e não falava para ouvir. Ora, quando eu começo a conhecer a verdade, eu começo a ler a verdade, e eu começo a ouvir a verdade, que é a palavra de Deus, logo a minha fé vai surgir. Mas ela não tinha nenhuma experiência. Ela disse, Kate, eu fiquei tão angustiada com aquilo, porque eu comecei a perceber que eu não conhecia, eu não sabia o que era fé. Eu só era crente. Aquilo ali me fazia bem, eu ia para aquele lugar, para a igreja, eu cantava e eu ouvia a palavra, mas ficava por isso. E ela disse que ficou angustiada, né, com isso, com aquelas palavras, e ela ficou envergonhada, porque não sabia o que falar para aquelas mulheres. Ela não tinha nenhum testemunho para contar. E ela disse que começou a buscar o Senhor, começou a se interessar em ler essa palavra abençoadora aqui. Gente, não existe outra palavra, frases mais impactantes que curam do que a palavra do Senhor. Então não adianta a gente só vir pra cá, escutar as músicas que são muito bonitas, ouvir o pregador, mas eu não exercito a minha fé, não busco a verdade em ler, em saber. E ela disse que com umas 2 semanas, né, começou a orar: Senhor, eu quero começar a ter experiência contigo, eu quero começar, porque na verdade ela só ouvia falar de Deus, mas não conhecia. E ela disse que de repente, umas 2 semanas depois, a vida dela começou a virar do avesso. Passou por problemas e tribulações que ela disse que jamais imaginou que iria passar por aqueles problemas. E aí ela disse que começou a ver o mover de Deus na vida dela. Aí ela começou a ter experiências. E ela disse que aquilo ali começou a agradar, porque ela começou a passar a falar das experiências dela com Jesus, das experiências dela com a palavra de Deus, porque ela começou a buscar a verdade. Então, queridos, nós precisamos exercer a nossa fé, precisamos conhecer a verdade que nos liberta. Esse evangelho que é tão simples, esse evangelho que é tão impactante, é tão simples, mas ao mesmo tempo é impactante, que entra no nosso lar, que transforma a nossa família, que pega um homem que todo mundo diz que não tem mais jeito, não é, meu irmão? Interessante, né? Muitas pessoas diziam que você não tinha mais jeito. Pega o homem que as pessoas diziam: ó, esse aí não tem mais jeito não, esquece. Mas Jesus vai lá com o seu evangelho, a verdade do evangelho que liberta, pega o homem pela mão e faz uma nova criatura. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o nosso evangelho, é o nosso Jesus, que com o seu grande amor, Ele usa na sua simplicidade e tem nos escolhido. Nós que somos maus. A palavra do Senhor diz que o coração do homem ele é mau. Mas nós temos uma chance, temos uma esperança, que se nós andarmos segundo as leis do Senhor, segundo a sua palavra, nós andaremos sempre no Espírito, não andaremos na carne. E para não andarmos na carne, nós temos que fazer o quê? Exercitar a palavra. Amém? Amém. Glória a Deus. E o amor? Aquele que não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. 1 João, capítulo 4, versículo 8. E mais antes do 8, versículo 6.
versículos 6 e 8, que diz assim, vou ler mais uma vez. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vocês entenderam o evangelho? Esse evangelho simples, essas palavras simples que o Senhor tem nos falado? Aquele que não ama não conhece a Deus. Ora, eu não amo, então eu não tenho como conhecer a Deus. É muito fácil você falar isso. É fácil mesmo. É fácil também eu dizer que eu amo. O difícil é eu exercitar esse amor. E esse amor que a palavra do Senhor fala, que Paulo está dizendo, é o amor pelo próximo. É o amor pelo seu esposo, que ainda não conheceu a verdade do evangelho que liberta. É o amor pelo seu filho, que tem lhe dado muito trabalho. E você tem assim, até usado palavras indevidas, palavras até de maldição, muitas vezes. Esse amor com o seu vizinho, de tolerância, é difícil, não é fácil, mas no Senhor nós conseguimos, nós alcançamos graça e misericórdia no Senhor. Ele nos faz amar verdadeiramente. Ele nos faz amar. O reconhecimento da graça de Deus, que já chegou a vós, nos diz lá em Colossenses capítulo 1, no versículo 6, diz assim, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai crucificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Olha como Deus é soberano, que Ele tem derramado a sua graça sobre nós. Através dessa graça, Ele nos deu o entendimento através do seu Espírito Santo, que nos traz o entendimento da verdade do Evangelho. Ora, se eu já conheço, se eu já tive o prazer e a oportunidade de conhecer essa verdade, se eu comecei a ter o entendimento do Evangelho através do Espírito Santo de Deus, que nos dá esse entendimento, nós só podemos ter entendimento da palavra do Senhor através do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz assim, olha, se você não tem sabedoria, não tem entendimento, peça ao Senhor que Ele dá. Gente, a palavra do Senhor é simples. Basta você ler e ter paciência para escutar a voz do Espírito Santo. Quem é esse Espírito Santo? Jesus falou assim, olha, eu vou, mas eu vou enviar um Consolador. Aquele que vai estar com vocês 24 horas. Então o que o Senhor tem falado aqui, que Paulo falou aqui, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, esse Evangelho que liberta, tem chegado a nós, tem chegado até aqui, no bairro Nova Parnaíba, na casa do irmão Zé Maria, através dos irmãos. Muitas pessoas eu sei que têm escutado a palavra do Senhor através desse som, não está aqui, mas eu creio que o Espírito Santo esteja tocando no coração de alguém, todas as sextas-feiras, porque a palavra do Senhor ela não volta vazia. Esse é o Evangelho simples, de amor. Glória a Deus. O Evangelho que já chegou a vós, como também está em todo o mundo. Olha que maravilha. Deus, Ele não faz acepção de ninguém. Ele não escolhe ninguém para levar a sua verdade, seu Evangelho. Olha, eu vou levar aqui meu Evangelho só para a Zélia, porque ela é... Não, tem isso não. A palavra do Senhor diz aqui, é todo mundo. Todo mundo, Ele derramou da sua graça para que todos pudessem ter o conhecimento do Evangelho de Deus, das boas novas do Evangelho, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus.
e já vai frutificando, como também entre vós. Que maravilha, que simplicidade o Senhor tem nos falado isso. Já vai frutificando. Olha, nós já conhecemos a verdade, temos o entendimento do Evangelho, que é Evangelho, fomos libertos por essa verdade, esse Evangelho que liberta, que cura. Somos lavados, curados, sarados, porque a palavra do Senhor diz que Jesus é a água viva. A palavra do Senhor, ela nos cura, ela nos dá essa chance, essa oportunidade. Amém? Amém. Glória a Deus. Se nós já tivemos essa oportunidade, tudo isso nós já sabemos. Agora é o momento de frutificar. A minha fé agora vai frutificar. A minha vontade em conhecer e prosseguir em conhecer esse Evangelho vai frutificar. O desejo e a necessidade que eu vou ter depois que eu comecei a ter entendimento desse Evangelho, agora vai frutificar em quê? Em proclamar esse Evangelho. Que coisa maravilhosa. O que eu entendo aqui é que Deus escolheu pessoas, não separou pessoas para falar do seu Evangelho. Não precisa de palavras bonitas. Lógico que Ele dá o entendimento, você tem que procurar, buscar a palavra e Ele vai te capacitar com mais entendimento. Mas você que foi impactado, nós temos agora que começar a dar frutos. Eu não sei falar direito, não sei, mas eu vou ali no meu vizinho. Olha, quero te dizer, Jesus, Ele transformou minha vida. Ontem mesmo eu estava triste, mas eu comecei a perceber que quando Ele começou a fazer parte da minha vida, que eu comecei a conhecer esse Evangelho que liberta, hoje eu sei que hoje eu posso estar triste, mas aonde o Senhor está, a fartura de alegria, porque até a tristeza salta de alegria. Esse é o Evangelho simples. Uma pessoa chega para você e diz assim: eu estou aflita, meu pai está doente, meu filho está doente. Então vamos orar. Vamos lá orar, vamos. Jesus, Ele cura. Irmã Kate, mas eu não sei ler a Bíblia, não sei falar de Deus. Você vai falar aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. O entendimento da palavra o Espírito Santo vai te dar a cada dia que você for buscar essa verdade. Esse é o poder do Evangelho, simples e impactante na vida de cada um de nós. Glória a Deus. Desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Então, que graça é essa, né? Que isso? Que graça é essa de Deus? Todo mundo fala da graça de Deus. Ora, Jesus soberano, Deus de todo o universo, de todo o universo, desde o início da sua criação, nos planos do Senhor, Ele tem separado o homem e a mulher. A família é um projeto de Deus, já estava no coração de Deus, mas por causa do pecado teve uma separação gravíssima diante do homem e de Deus. Mas Deus, na sua bendita graça, já tinha colocado no seu coração, porque Jesus já tinha se oferecido a vir para cá, para esse mundo. Jesus, querido, quando Ele estava aqui, Ele era 100% Deus e 100% homem. Então o Senhor o escolheu e Ele veio morrer por cada um de nós. Essa é a graça de Deus. É a graça do Evangelho de Deus. Para que nós entendamos o amor de Deus. Para eu entender o amor de Deus, eu entender e aceitar esse Evangelho, que são as boas novas, as boas notícias
de Jesus. Jesus que veio morrer na cruz por nós, que já nos libertou, que já abriu os nossos olhos, que já tem impactado as nossas vidas e já tem colocado palavras no meu coração, no seu coração, para que você venha, para que eu venha falar do seu evangelho. Amém? Então o convite que eu faço para você nessa noite é que você ouse em falar desse evangelho. É o evangelho de Deus que muda a vida, que transforma vidas. É o evangelho de amor. Esse evangelho simples, que na simplicidade de Deus Ele escolheu a mim, que não mereço. Ele escolheu você, escolheu a nós. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Nós aqui tivemos a oportunidade de conhecer essa verdade do evangelho. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por essa verdade, Senhor. Nós queremos te agradecer pela verdade do teu evangelho, que muitas vezes, Senhor, pessoas não têm compreendido o teu evangelho. O evangelho, na verdade, Senhor, são as boas notícias de Jesus. É o próprio Cristo que veio, Senhor, para esse lugar salvar, Senhor, aquele que está perdido. Deus, muito obrigada por essa verdade. Obrigada pela tua palavra, Senhor. Tua palavra que liberta, Senhor. Tua palavra que cura. Em nome de Jesus, que haja, Senhor, um desejo no coração de cada um de nós. De cada um de nós, Senhor, um desejo de conhecer, prosseguir em conhecer a tua palavra. Conhecer e prosseguir, Senhor, em conhecer esse evangelho, Senhor. Esse evangelho que liberta. E pregar, Senhor, esse evangelho às outras criaturas, às outras pessoas. Em nome de Jesus. Derrama da tua graça, Senhor, sobre nós. Graça, Senhor. Graça abundante, Pai, sobre a vida de cada um aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós te pedimos. E nós te eu nesse destino perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Você conhece esse louvor? Adora a Deus também. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Procuro tristeza, eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou as verdades que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo, voltei a viver. Seu hoje está bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou brilhante, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Aleluia, Senhor. Tem muitos momentos em nossa vida nós nos encontramos assim, cheio de problemas, de dificuldades. O Senhor Terrível espírito purifica, limpa todas as nossas dificuldades. Entrega ao Senhor esta noite a sua vida e cante louvor ao Senhor, agradecendo a Deus pelos milagres. Meus pedaços no chão, minha alma vagava na escuridão.
mostrou as verdades que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo, voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Aleluia.